Olá! Hoje a gente vai tentar desvendar um quebra-cabeça que marca a realidade de muita gente no Brasil. Sabe? Aquele paradoxo de ter direitos garantidos na lei, no papel, mas que na prática, no dia a dia, parecem não valer nada. Como pode a lei proteger alguns e simplesmente desaparecer para outros? É isso que vamos desmistificar agora. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. Por quê? Quais são os mecanismos, muitas vezes invisíveis, que decidem se um direito vai ser uma proteção real ou só, literalmente, tinta no papel? Então, para começar a desembolar esse novelo, vamos olhar para o sintoma. A primeira peça para a gente entender esse quebra-cabeça é a ideia de uma cidadania que até existe formalmente, mas que, na vida real, não se concretiza. E o nome para isso é subcidadania. É um termo forte, né? Mas ele descreve perfeitamente essa condição. A pessoa é legalmente uma cidadã, tem seus direitos lá na Constituição, bonitinho, mas no dia a dia é tratada como se não fosse. E esse quadro aqui deixa essa divisão bem clara. De um lado, na primeira coluna, temos o cidadão formal, alguém que, teoricamente, tem direitos, está dentro da lei, é visto como um sujeito. Só que, na prática, e aí a gente olha para a segunda coluna, essa pessoa é moralmente excluída. A proteção dos direitos é negada, ela é meio que expulsa da comunidade de quem merece dignidade e, no fim das contas, acaba sendo tratada como um objeto. Essa é a pura essência da subcidadania. Ok? Então, se a subcidadania é o sintoma, qual é a doença? O que está por trás disso? Vamos agora para o diagnóstico para entender a causa real dessa exclusão. E a causa, segundo essa análise, é a gramática do desdém. Pensa nela como se fosse um conjunto de regras não escritas, uma lógica social que está rodando no fundo da sociedade e que organiza todo mundo numa hierarquia. O problema é que essa gramática faz a desigualdade parecer algo natural, normal, ao dizer que algumas pessoas simplesmente valem mais do que outras. E como é que essa gramática funciona na prática? Bom, ela opera em alguns passos. Primeiro vem a desqualificação moral, que é quando certos grupos são associados ao perigo, à criminalidade. Segundo, a naturalização da hierarquia, que faz a gente olhar para a desigualdade e achar que é assim mesmo, em vez de ver uma injustiça. E a consequência final, a mais extrema de todas, é o que chamamos de necropolítica. A necropolítica é a expressão máxima desse desprezo que virou o sistema. É quando o Estado tem o poder não só de decidir quem vive e quem morre, mas, de um jeito ainda mais perverso, de decidir quais mortes simplesmente não importam. Quais mortes não viram notícia, não geram comoção, não são vistas como uma perda para a sociedade. Agora, vamos focar num dos mecanismos mais cruéis da subcidadania. O jeito como a fala, a dor, a experiência de certas pessoas são completamente invalidadas, transformadas em barulho. O ponto central aqui é a diferença brutal entre ser um sujeito de direitos e ser um objeto de política. Um sujeito é alguém com autonomia, alguém que precisa ser ouvido, que tem uma voz legítima. Já o objeto é só um corpo para ser controlado, um problema técnico para ser resolvido, alguém que, quando fala, só produz ruído. O que isso quer dizer na prática? Que quando populações que já são marginalizadas protestam, reclamam, expressam sua dor, o sistema não entende isso como uma fala política. Ele lê essa ação como ruído, como ameaça ou até como incivilidade. E isso, claro, acaba justificando a violência em vez da escuta. E tem um nome para esse ato de silenciar o outro: injustiça epistêmica. Ela acontece toda vez que a capacidade de uma pessoa de saber, de contar sua própria história, de ter uma perspectiva válida sobre a própria vida é simplesmente ignorada por puro preconceito. É a gramática do desdém e ameação, invalidando o que o outro sabe e sente. Ok, o diagnóstico é pesado, a gente já entendeu o tamanho do problema, mas e aí? Existe uma saída? Vamos virar a chave agora. A proposta aqui é uma prescrição, forçar as instituições a finalmente escutar. E o conceito principal aqui é fricção epistêmica. E olha, o nome já diz tudo. Não se trata de pedir com licença para ser ouvido. É uma estratégia de ação, de ruptura. A ideia é colocar de propósito vozes diferentes, dissidentes, dentro das instituições. Não para elas serem absorvidas, mas para causar atrito, para gerar um incômodo que force todo mundo a repensar aquelas regras que pareciam tão neutros. E os objetivos são muito claros. Primeiro, acabar com essa pose de inocência das instituições, mostrar que elas não são neutras. Segundo, forçar que as regras do jogo sejam reexaminadas. Terceiro, e isso é fundamental,
validar o conhecimento que vem da periferia, da margem, como uma teoria política tão legítima quanto qualquer outra. E, por fim, o objetivo maior: criar um aprendizado moral para o próprio Estado. E para que qualquer mudança aconteça, o primeiro passo é crucial. As instituições precisam abandonar a tal da inocência epistêmica. Ou seja, elas precisam admitir que suas regras não são objetivas e neutras, mas que carregam, sim, vieses, preconceitos e uma longa história de exclusão. A partir daí, a gente pode começar a imaginar um futuro diferente, um novo prognóstico. Como seriam as instituições se elas levassem a sério essa fricção e, de fato, aprendessem a escutar? A primeira imagem que surge é muito poderosa. Imagina o direito não como um conjunto de regras para serem impostas de cima para baixo, mas como uma infraestrutura de escuta. Um sistema desenhado para acolher, para traduzir e para responder às vozes que historicamente nunca foram ouvidas. E mais, a gente pode pensar nas instituições como laboratórios morais. Isso quer dizer que elas deixam de ser as donas da verdade e se tornam espaços de experimentação onde os conflitos não são vistos como um problema, mas como motor para o aprendizado e para a busca de novas formas de fazer justiça. Essa mudança toda também altera radicalmente o papel do Estado. Ele deixa de ser um árbitro e passa a ser um anfitrião. Pensa bem, um árbitro julga de longe, com base em regras que já existem. Um anfitrião não. Ele acolhe, ele abre espaço, ele se prepara para ser transformado por quem chega. É uma mudança total de postura. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, que talvez seja mais importante. E se a verdadeira tarefa da justiça não for ter todas as respostas prontas, mas sim desenvolver a difícil capacidade de aprender a escutar a pergunta que vem da dor e da luta por dignidade?